Parar de beber e fumar está relacionado com a evolução? Está. Então vamos conversar aqui e mostrar realmente a parte racional que o Hobson não conseguiu compreender. O Hobson disse o seguinte: muitos pensam que parar de beber ou fumar está relacionado com a evolução. Beber e fumar é só um detalhe. Então vamos começar por aí, depois a gente vê o resto da frase. Como você diz que beber e fumar é só um detalhe, se isso pode acabar com a sua vida? Eu acho que é um detalhe muito importante para ser ignorado. Então, se estamos falando de evolução, parar de beber e fumar é uma evolução. Você parte do princípio de que alguém fazia algo contra a própria vida e parou, né? Ou seja, parou de beber e fumar, então ela parou de acabar com a própria vida. Lembrando ainda que não só a questão de saúde, mas também a questão do vício do pagamento. Eu vou te dar um exemplo que eu tive dentro da minha casa. Quando eu era criança, meu pai tinha vício em bebida e ele batia, sim, em mim, no meu irmão. Acordava meu irmão de madrugada pra tocar teclado pra ele que meu irmão tocava. Meu irmão pegou ranço, né, de tocar instrumentos, piano, teclado, essas coisas, por conta do meu pai. Então, o vício em bebida pode destruir famílias. Quando ele parou de beber, tá? Ele teve esse momento de parar de beber. Meus pais conseguiram comprar o primeiro carro. Era um Fiat 147 na época. Então, ele gastava no bar o suficiente para a família ter que ir para a escola, para o parquinho, seja para onde for, a pé, debaixo de chuva, frio, sol escaldante, tá? Criança com mochila nas costas para ir para a escola, porque não tinha um carro, porque era gasto lá dentro do bar. Então, você acha que parar de beber e fumar não traz evolução? O que ele gastava com cigarros e bebidas dentro de um bar, ele tirava de dentro de casa. E eu não tô falando só do meu pai. Tô te dando um exemplo pra ver como você está sendo ridículo. Mas tem inúmeros, inúmeros. Só dá um Google, cara. O Google tá aí de graça pra você. Dá um Google e vê o que o vício em cigarro, o que o vício em compras, o que o vício em remédios, o que o vício em drogas, o que o vício em sexo, o que o vício de tudo quanto é coisa faz na vida das pessoas. E você acha que isso é um mero detalhe? Eu acho que isso vem de uma pessoa que ou nunca passou por isso na vida, ou passa e não tem noção do que tá acontecendo na sua própria vida com o seu próprio vício. Agora vamos para um outro lado, para o lado mais espiritual. Se você não consegue dominar um impulso, se você não consegue dominar o seu próprio corpo, quando ele te pede cigarro, quando ele te pede bebida, quando ele te pede alguma coisa, o que você tem de evolução nisso? Nem espiritual você não tem. Porque você não consegue lidar nem com o impulso fisiológico. Você não tem domínio nenhum. Nenhum. Você é refém da sua própria mente. Você é refém da sua própria fisiologia. Você é refém como todos os outros. Não tem nada de evolução quando você não para com esses vícios. Nada. Então não é só um mero detalhe. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando sobre isso, mas eu acho que só essa pegada aqui já deu pra você entender. Vamos agora à segunda parte dessa frase. A pessoa tem que evoluir no caráter. Então, eu acho que essa parte você tem que voltar no meu vídeo pra você ver que não é uma questão de caráter. A pessoa, quando ela está dentro de um vício... Meu pai, por exemplo, não era mau caráter. Ele não sabia que isso estava causando malefício pra família, porque ele estava dentro disso, não conseguia ter a visão. Então, uma pessoa que tem vício não quer dizer que ela seja mau caráter. E também, uma pessoa que não tenha vício também não quer dizer que ela seja bom caráter ou mau caráter, porque não está diretamente ligado uma coisa a outra, aos vícios. Então aqui, se a sua colocação é, ela tem que focar no caráter e não nos vícios, ela tem que focar nos dois, né? A vida é uma evolução de várias partes. Não adianta você evoluir só em uma parte e você não evoluir em outra. Você não tem um caráter bem formado, legal e tudo mais, se você deixa outras coisas pra trás. A sua formação de caráter, ela vem de um conjunto de fatores. Não é só de uma coisa. Ser fiel aos propósitos. Quais propósitos? Porque cada um tem o seu propósito. Se o propósito da pessoa é continuar no vício, então, redundante ali o que você tá falando. Qual o propósito? Propósito de quê? Será um propósito bíblico? Será um propósito de Deus? Um propósito de Lúcifer? Um propósito de Exu? Propósito de quê? As pessoas falam essa palavra e não sabem o que ela significa. E nem a que ou quem elas estão, né, interligadas. Então, raciocínio zero aqui da sua parte. Vamos ver. E com pessoas à sua volta evoluir. Aí depois ele fala de ajudar pessoas. Como que você vai ajudar pessoas se você não consegue se ajudar? Para uma pessoa que acha que um vício é mero detalhe, é só
uma coisinha que não tem que ter nem importância, como que você vai ajudar o outro se você não consegue se ajudar? Como que você vai conseguir Como que você vai conseguir ajudar o outro se você vira pro outro e fala que o vício dele é só um detalhe? Cara, não faz sentido nenhum. E aí, essa questão de ajudar o outro, colocar o outro na tua frente, sabe? Tipo, você tem que ajudar o outro, não importa se você é um viciado, não importa se você é isso ou aquilo. A sua missão, o seu propósito é ajudar o outro. Você tá colocando a vida do outro na frente da tua. Isso é muito cristão, cara. Muito cristão. E no meu perfil luciferiano, você sabe, você vai ver que você tem que se ajudar. Você tem que ser por você. Não tem como você dar pro outro o que você não tem. Não tem como você ensinar alguém a ser próspero se falta comida nessa geladeira. Você não sabe o que é prosperidade. Como que você vai ensinar pra alguém? Você não pode falar pro outro, olha, esse cigarro vai causar isso, isso, isso na sua vida, se você fuma. Eu não posso chegar e falar assim, você tem que fazer isso, isso, isso para emagrecer, se eu sou gorda. Eu não posso chegar pra você e fazer isso, 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 se eu não tenho, ou se eu não faço, ou se eu não sou. O discurso é lindo e eu vejo muito isso nas igrejas, porque eu atendo pastores, eu atendo de tudo. De tudo. O discurso lá em cima é maravilhoso. Seja fiel. Aí ele tá me contratando pra fazer amarração, sendo que ele é casado, me contratando pra fazer amarração pra uma irmã lá do culto. E aí? Falar é fácil, é lindo, é maravilhoso. Isso é viver no propósito? Eu acho que não, né? Então quando você coloca outras pessoas à sua frente e você não se dá a devida importância, você tá sendo hipócrita. Porque se você não tem nem pra você, se você não tem saúde, como você vai pregar sobre saúde? Você não tem amor, como você vai pregar, ser coaching de relacionamento? Você tá entendendo? Bom, eu acho que não, né? Mas tudo bem. Mas eu espero que sim, de verdade. Porque o luciferianismo prega justamente o oposto do que você tá falando. E o vício é extremamente importante e faz parte da evolução. Porque se você não domina a sua mente, você não domina a magia, você não domina a manifestação, você não domina absolutamente nada. Porque se tudo é vibração, frequência, manifestação, se você não consegue dominar a sua mente numa frequência de eu não vou mais colocar isso na minha boca, um cigarro, uma bebida, seja o que for, você não domina absolutamente nada. Você não domina nem a sua vida. Imagine ajudar de alguém, né? Santa hipocrisia.